Agora me responde, e se o momento mais escuro da sua vida fosse exatamente o lugar onde Deus começaria a reconstruir você? Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final dessa história, porque o que aconteceu com esse homem está emocionando milhares de pessoas. Durante muitos anos, Samuel acreditou que tinha controle sobre tudo. Tinha uma pequena empresa de materiais de construção, uma casa confortável, carro novo na garagem e uma família que parecia perfeita por fora. Na cidade onde morava, muita gente olhava para ele com admiração. Alguns até tinham inveja da vida que ele aparentava ter. Mas ninguém enxergava o que estava acontecendo dentro dele. Samuel vivia correndo atrás de dinheiro, status e reconhecimento. Trabalhava sem parar. Quase nunca tinha tempo para a esposa, Camila, nem para a filha pequena, Elisa. Sempre dizia a mesma coisa. Estou fazendo tudo isso por vocês. Mas no fundo, estava se afastando cada vez mais da própria família. Até que a vida começou a desmontar tudo de uma vez. Primeiro vieram os problemas na empresa. Um sócio desviou dinheiro escondido durante meses. Dívidas começaram a aparecer. Clientes desapareceram. Processos surgiram. Em poucos meses, Samuel perdeu praticamente tudo o que levou anos para construir. O homem que antes era admirado começou a ouvir cochichos pelas costas. Pessoas que viviam ao redor dele sumiram rapidamente. Alguns antigos amigos fingiam que nem conheciam mais ele. Mas o pior ainda estava por vir. Pressionado pelas dívidas e completamente transformado pelo desespero, Samuel começou a descontar toda a frustração dentro de casa. Ficou agressivo, frio, distante. Até que numa noite, depois de mais uma discussão pesada, Camila olhou nos olhos dele chorando e falou algo que destruiu Samuel por dentro. Eu não reconheço mais você. Alguns dias depois, ela foi embora levando Elisa junto. Quando a porta da casa fechou naquela manhã silenciosa, Samuel sentiu pela primeira vez o peso real da solidão. E então tudo piorou rapidamente. Sem conseguir pagar as dívidas, perdeu a empresa. Depois perdeu a casa. O carro foi tomado pelo banco. Em menos de um ano, o homem que tinha uma vida confortável passou a dormir dentro de um carro velho emprestado por um conhecido. As noites eram as piores. Samuel estacionava em lugares escuros da cidade, tentando esconder a vergonha da situação em que estava vivendo. O frio da madrugada parecia pequeno perto da dor que carregava dentro do peito. Muitas vezes chorava sozinho, segurando uma foto antiga da filha. Perguntava a si mesmo onde tinha errado tanto. Perguntava por que Deus permitia aquilo. Perguntava se algum dia conseguiria recomeçar. Até que numa madrugada chuvosa, enquanto tentava dormir reclinado no banco do carro, ouviu alguém bater levemente no vidro. Samuel se assustou. Quando olhou para fora, viu um senhor simples segurando um guarda-chuva velho e uma pequena sacola nas mãos. O homem sorriu calmamente. Eu vi que você está aqui faz alguns dias. Trouxe café e pão. Samuel ficou sem reação. Não lembrava da última vez que alguém demonstrou preocupação genuína com ele. O senhor entregou a sacola pela janela e falou algo inesperado antes de ir embora. Deus ainda sabe exatamente onde você está. Samuel observou o homem desaparecer lentamente na chuva sem conseguir entender por que aquelas palavras mexeram tanto com ele. Naquela noite, sentado sozinho dentro do carro velho, segurando um copo de café quente entre as mãos, tremendo de frio e tristeza, Samuel chorou como nunca havia chorado antes. Porque talvez, pela primeira vez em muitos anos, ele tivesse percebido que quando tudo desaparece, Deus às vezes começa a falar mais alto no silêncio da dor. Na manhã seguinte, Samuel acordou ainda pensando no Senhor que apareceu durante a chuva. Fazia muito tempo que ninguém olhava para ele com compaixão. A maioria das pessoas apenas desviava o olhar quando via alguém dormindo dentro de um carro velho. Mas aquele homem parecia enxergar além da aparência destruída que Samuel carregava. Durante horas, ele ficou sentado olhando a cidade acordar lentamente. Pessoas indo trabalhar, crianças entrando em carros para ir à escola. Vida normal acontecendo enquanto ele sentia que a própria vida havia parado completamente.
Pela primeira vez, Samuel percebeu o quanto tinha se tornado vazio por dentro antes mesmo de perder tudo. Porque a verdade era difícil de admitir. Ele já estava perdido muito antes da falência. O dinheiro apenas escondia isso. Naquela tarde, sem saber exatamente por quê, Samuel decidiu voltar ao mesmo lugar onde estacionou na noite anterior. Parte dele queria encontrar novamente o Senhor desconhecido. Outra parte nem sabia explicar o motivo. O tempo passou devagar até que, perto do anoitecer, o homem apareceu outra vez caminhando calmamente pela calçada. O mesmo guarda-chuva velho. O mesmo olhar tranquilo. Quando viu Samuel, sorriu de longe. Achei que você talvez estivesse aqui. Dessa vez, Samuel saiu do carro. Os dois ficaram alguns segundos em silêncio até que ele finalmente perguntou: por que está me ajudando? O senhor deu um pequeno sorriso antes de responder. Porque um dia alguém me ajudou quando eu também achei que minha vida tinha acabado. Aquela resposta despertou curiosidade em Samuel. O homem se apresentou como seu Antônio. Contou que anos atrás perdeu a esposa e o filho num acidente. Disse que passou muito tempo revoltado com Deus, perdido na bebida e sem vontade de continuar vivendo. Achei que Deus tinha me abandonado, falou olhando para o céu escurecendo. Mas depois entendi uma coisa. Às vezes, quando tudo quebra, é porque Deus está tentando reconstruir algo maior dentro da gente. Samuel ouviu aquilo em silêncio. Fazia anos que não conversava de verdade com alguém. Seu Antônio então convidou ele para jantar numa pequena igreja, simples, que distribuía sopa para moradores de rua e pessoas necessitadas. Samuel hesitou. Sentia vergonha da situação em que estava, mas acabou aceitando. Quando entrou na igreja naquela noite, algo mexeu com ele imediatamente. O lugar era simples, pequeno, sem luxo algum, mas existia paz ali. Pessoas humildes serviam comida sorrindo. Algumas famílias oravam juntas em silêncio. Ninguém parecia interessado em julgar ninguém. Samuel sentou num canto tentando evitar contato, até que ouviu uma música começar baixinho perto do altar improvisado. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Samuel abaixou a cabeça imediatamente. Algo dentro dele começou a quebrar. Lembrou da filha, da esposa, das noites em que trocou a família pelo trabalho, das vezes em que achou que dinheiro resolveria tudo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou esconder a dor. Depois da reunião, uma senhora simples se aproximou dele e entregou uma pequena Bíblia já usada pelo tempo. Acho que você precisa mais dela do que eu agora. Samuel segurou aquela Bíblia sem saber o que dizer. Naquela madrugada, dentro do carro, começou a folhear as páginas aleatoriamente, até que seus olhos pararam num versículo. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês. Samuel ficou olhando aquelas palavras durante muito tempo. Pela primeira vez em meses, sentiu uma pequena esperança surgir no meio do vazio. Os dias começaram a mudar lentamente depois disso. Samuel passou a frequentar a pequena igreja. Começou a ajudar distribuindo comida para pessoas necessitadas. Limpava cadeiras. Organizava mesas. Fazia pequenos serviços sem ganhar nada em troca. E, estranhamente, aquilo fazia ele se sentir vivo novamente. Pela primeira vez em anos, estava fazendo algo sem pensar em dinheiro ou reconhecimento. Apenas servindo pessoas. Seu Antônio virou uma espécie de mentor silencioso para ele. Sempre dizia frases simples que pareciam atingir exatamente o coração de Samuel. Deus não desperdiça dor. O fundo do poço também pode ser lugar de recomeço. Fé não é acreditar quando tudo está bem. É continuar mesmo quando nada faz sentido. Aos poucos, Samuel começou a reconstruir algo que havia perdido há muito tempo, a própria fé. Mas ainda existia uma dor enorme dentro dele. A distância da filha. Todas as noites olhava fotos antigas de Elisa e sentia o coração apertar. Não sabia se algum dia teria coragem de encarar Camila novamente depois de tudo o que aconteceu. Até que numa tarde inesperada, enquanto ajudava a descarregar doações na igreja, ouviu uma voz pequena atrás dele. Papai?
Samuel congelou imediatamente. Quando se virou, viu Elisa parada na porta segurando a mão da mãe. E naquele instante, sentiu as pernas tremerem como nunca antes. Samuel ficou paralisado olhando para Elisa. Durante meses sonhou com aquele momento, mas quando finalmente aconteceu, não conseguiu se mover. A menina correu na direção dele sem pensar duas vezes. Papai. Samuel caiu de joelhos no chão no mesmo instante e abraçou a filha com força. As lágrimas vieram antes mesmo que ele conseguisse falar qualquer coisa. Fazia muito tempo que não sentia aquele abraço pequeno envolvendo seu pescoço. Elisa começou a chorar também. Eu estava com saudade. Samuel fechou os olhos tentando conter a emoção. Naquele instante, percebeu o quanto tinha destruído a própria vida ao se afastar da família. Camila observava tudo da porta da igreja em silêncio. Havia dor nos olhos dela, mas também algo diferente. Ela parecia enxergar mudanças naquele homem destruído que estava abraçado à filha no chão. Depois de alguns minutos, Elisa voltou a segurar a mão da mãe enquanto Samuel tentava limpar o rosto discretamente. O silêncio entre os dois adultos era pesado. Até que Camila falou calmamente. Você parece diferente. Samuel abaixou a cabeça por alguns segundos antes de responder. Porque eu precisei perder tudo para entender quem eu tinha me tornado. Aquela frase ficou no ar. Camila respirou fundo, tentando controlar as próprias emoções. Elisa insistiu muito para vir te ver. Uma amiga comentou que você estava ajudando aqui na igreja. Samuel olhou para a filha sorrindo ao lado. O coração apertou novamente. Durante tanto tempo teve medo que Elisa crescesse odiando ele. Mas ali estava ela, olhando para o pai com o mesmo amor de antes. Seu Antônio observava tudo de longe em silêncio, com um pequeno sorriso discreto no rosto. Naquela tarde, os três passaram algumas horas juntos pela primeira vez em muito tempo. Sentaram nos bancos simples da igreja enquanto Elisa contava histórias da escola sem parar. Samuel escutava cada palavra como se estivesse tentando recuperar meses perdidos da vida da filha. E talvez estivesse mesmo. Quando começou a anoitecer, Camila se aproximou dele antes de ir embora. Eu ainda tenho muitas feridas, Samuel. Muitas mesmo. Ele assentiu em silêncio. Sabia que merecia ouvir aquilo. Então ela continuou. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz perto de você. Samuel sentiu os olhos marejarem outra vez. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque existia uma chance. Pequena, frágil, mas real. Depois daquela visita, Samuel encontrou ainda mais força para continuar mudando. Passou a trabalhar fazendo pequenos serviços para pessoas da igreja. Pintava muros, consertava telhados, carregava mudanças. Qualquer oportunidade era aceita com gratidão. O dinheiro era pouco, mas agora ele enxergava valor em coisas que antes ignorava completamente. Uma refeição simples. Uma conversa sincera, um abraço da filha, uma noite de paz, coisas que dinheiro nenhum conseguiu comprar quando ele tinha tudo. Certo dia, enquanto ajudava um senhor a reformar uma pequena mercearia antiga, ouviu algo inesperado. Você entende de administração? Não entende. Samuel respondeu que sim. O homem então contou que estava pensando em fechar o pequeno mercado porque não conseguia mais cuidar sozinho do lugar. Sem perceber, Samuel começou a ajudar espontaneamente na organização do comércio. Arrumou estoque. Conversou com fornecedores. Criou promoções simples. Em poucas semanas, as vendas começaram a melhorar. O dono do mercado ficou impressionado. Você levou esperança para um lugar que estava morrendo. Aquela frase mexeu profundamente com Samuel, porque percebeu algo importante. Deus não estava apenas restaurando sua fé, estava restaurando seu propósito. Aos poucos, Samuel voltou a acreditar em si mesmo, não da forma arrogante de antes, mas com humildade, entendendo que sucesso sem propósito não vale nada. Meses depois, recebeu uma proposta inesperada do dono da mercearia, tornar-se sócio do pequeno mercado. Samuel quase não acreditou. O homem sorriu ao perceber a reação dele. Eu aprendi a confiar em caráter. E você reconstruiu o seu da maneira mais difícil possível. Samuel aceitou emocionado.
Pela primeira vez em muito tempo, enxergava um futuro novamente. E o mais importante, agora queria construir esse futuro ao lado da família. Aos poucos, Camila começou a se aproximar outra vez. Ainda existiam dores, ainda existiam marcas profundas. Mas Samuel não tentava apressar nada. Sabia que algumas reconstruções levam tempo, principalmente as do coração. Então, numa noite simples depois do culto, enquanto caminhavam juntos pela calçada segurando Elisa entre os dois, Camila parou de repente e perguntou baixinho: "Você ainda acredita que Deus não tinha te abandonado?" Samuel olhou para o céu por alguns segundos antes de responder. "Hoje eu entendi que Deus estava comigo até dentro daquele carro velho, quando eu achei que tinha perdido tudo." Camila segurou a mão dele devagar. E naquele instante, Samuel percebeu uma verdade que jamais esqueceria. Às vezes, Deus permite que algumas coisas desmoronem não para destruir a nossa vida, mas para destruir a pessoa errada que estávamos nos tornando. O pequeno mercado começou a crescer mais rápido do que Samuel imaginava. O lugar que antes estava vazio e quase fechando as portas agora voltava a receber clientes todos os dias. Samuel tratava cada pessoa com respeito, cumprimentava idosos pelo nome, ajudava famílias que não tinham dinheiro suficiente no fim do mês. Muitas vezes entregava cestas básicas escondido para pessoas necessitadas da igreja sem contar para ninguém. Algo dentro dele havia mudado profundamente. O homem que antes media valor apenas por dinheiro, agora entendia o verdadeiro significado de servir pessoas. E isso começou a transformar tudo ao redor dele. Seu Antônio acompanhava cada mudança com orgulho silencioso. Sentava perto da entrada do mercado algumas tardes, apenas observando Samuel trabalhar. Certo dia, enquanto os dois organizavam algumas caixas no depósito, o velho amigo sorriu calmamente e falou: "Tá vendo como Deus não terminou sua história naquele carro?" Samuel ficou em silêncio por alguns segundos, porque no fundo sabia que sem aquelas noites difíceis, jamais teria aprendido as lições que agora carregava no coração. Enquanto isso, Camila também começava a enxergar mudanças reais nele. Samuel não era mais o homem arrogante e ausente de antes. Agora escutava. Tinha paciência. Demonstrava carinho nas pequenas coisas. E, principalmente, colocava a família acima do dinheiro. Aos poucos, os três começaram a passar mais tempo juntos. Jantares simples, caminhadas no parque, cultos aos domingos. Momentos pequenos que antes pareciam sem importância, mas que agora tinham um valor imenso para Samuel. Certo dia, Elisa segurou a mão do pai durante um passeio e perguntou algo inesperado. "Papai, você ainda mora no carro?" A pergunta atravessou Samuel profundamente. Ele ajoelhou na frente da filha e respondeu com sinceridade: "Não, princesa. Mas foi naquele carro que Deus começou a mudar meu coração." Elisa sorriu sem entender completamente, mas abraçou o pai forte mesmo assim. E naquele instante, Samuel percebeu que alguns abraços curam partes da alma que nem sabíamos que estavam feridas. O tempo foi passando. O mercado prosperava cada vez mais. Clientes indicavam para outras pessoas. O pequeno negócio virou referência no bairro pelo atendimento humano e pelos preços justos. Samuel finalmente conseguiu alugar uma casa simples novamente. Nada luxuoso como antes. Mas pela primeira vez em muitos anos, aquela casa tinha paz. E isso valia mais do que qualquer mansão onde já viveu. Alguns meses depois, algo inesperado aconteceu. Um antigo conhecido da época da empresa apareceu no mercado. Era um dos homens que desapareceram quando Samuel perdeu tudo. O sujeito observou o local movimentado com surpresa. "Então você conseguiu se levantar de novo." Samuel apenas sorriu calmamente. O homem continuou: "Para ser sincero, achei que você tinha acabado." Samuel ficou alguns segundos em silêncio antes de responder algo que surpreendeu até ele mesmo. "Eu também achei. Mas Deus ainda tinha planos para mim." O antigo conhecido ficou sem reação, porque existia algo diferente naquele homem. Uma paz que dinheiro nenhum conseguia explicar. Naquela noite, Samuel voltou para casa pensando em tudo o que tinha vivido. Lembrou da empresa milionária,
dos carros caros, das reuniões importantes, e percebeu algo assustador. Nunca teve paz verdadeira naquela época. Vivia ansioso, irritado, vazio. Agora tinha muito menos dinheiro, muito menos status, mas finalmente dormia com o coração tranquilo. E talvez essa fosse a maior riqueza que alguém pode encontrar. Alguns dias depois, a pequena igreja organizou um culto especial de testemunhos. O pastor convidou Samuel para contar sua história diante de todos. Ele hesitou no começo. Ainda sentia vergonha do passado, mas acabou aceitando. Na noite do culto, a igreja estava cheia. Samuel subiu ao pequeno altar com as mãos tremendo levemente. Respirou fundo e começou a falar. Contou sobre a empresa, sobre o orgulho, sobre como se afastou da família tentando conquistar sucesso. Contou sobre as perdas, as noites dentro do carro, o vazio, o desespero. E então falou sobre aquela madrugada chuvosa em que um senhor simples apareceu segurando café e pão. Seus olhos se encheram de lágrimas ao olhar para seu Antônio sentado na primeira fila. Quando eu achei que tinha perdido tudo, Deus me encontrou no lugar mais escuro da minha vida. A igreja inteira permaneceu em silêncio. Algumas pessoas choravam discretamente. Samuel continuou com a voz falhando pela emoção. Eu passei anos pedindo para Deus tirar minha dor, mas hoje entendo que foi justamente a dor que salvou minha vida, porque ela destruiu o homem arrogante que eu estava me tornando. Camila chorava segurando a mão de Elisa. E então Samuel terminou dizendo algo que marcou todos naquela igreja. Se hoje você sente que sua vida acabou, escuta isso. Deus ainda sabe exatamente onde você está, mesmo no fundo do poço, mesmo no carro escuro, mesmo na noite mais silenciosa da sua vida, porque às vezes o fim que a gente tanto teme é apenas o começo da restauração que Deus preparou. O silêncio tomou conta da igreja por alguns segundos, até que todos começaram a aplaudir emocionados. E sentado ali no pequeno altar simples, Samuel percebeu algo que nunca tinha sentido nem nos dias mais ricos da sua vida. Gratidão verdadeira. Depois daquela noite na igreja, a história de Samuel começou a alcançar muitas pessoas. Gente que estava desempregada, pessoas enfrentando depressão, famílias destruídas, homens que perderam tudo. Muitos se aproximavam apenas para dizer a mesma coisa. Sua história me deu esperança. Samuel nunca imaginou que um dia suas feridas serviriam para levantar outras pessoas. Mas talvez seja exatamente assim que Deus trabalha, transformando dor em propósito. O pequeno mercado continuava crescendo, mas agora Samuel tinha um objetivo diferente. Não queria apenas ganhar dinheiro. Queria ajudar pessoas que estavam vivendo situações parecidas com a que ele viveu. Então começou a contratar homens desempregados que ninguém queria dar oportunidade. Alguns vinham das ruas. Outros enfrentavam vícios. Muitos chegavam desacreditados da própria vida. Samuel olhava para cada um deles e enxergava algo que quase ninguém enxergava: potencial. Porque alguém um dia também acreditou nele quando parecia não existir mais esperança. Seu Antônio acompanhava tudo com os olhos cheios de orgulho. Certo dia, sentado na frente do mercado observando o movimento, ele falou calmamente: Deus não te tirou do fundo do poço só para salvar você. Tirou para você puxar outras pessoas também. Samuel nunca esqueceu daquela frase. O tempo passou. A relação com Camila foi sendo restaurada pouco a pouco, não de maneira mágica. Algumas dores ainda precisaram ser curadas com paciência, conversa e mudanças verdadeiras. Mas agora existia algo forte sustentando aquela família novamente: fé. Numa noite simples de domingo, os três sentaram juntos na pequena sala da nova casa depois do culto. Elisa dormiu no colo da mãe enquanto Samuel observava aquela cena em silêncio. Então percebeu algo que quase fez ele chorar novamente. Durante anos, trabalhou desesperadamente tentando conquistar uma vida perfeita, sem perceber que os momentos mais valiosos eram justamente os mais simples. Um abraço, uma oração em família, uma mesa pequena cheia de paz. Coisas que dinheiro nenhum conseguiu comprar. Alguns meses depois,
Samuel recebeu uma ligação inesperada. Era do antigo sócio que ajudou a destruir sua empresa anos atrás. O homem estava falido, abandonado e afundado em problemas. Queria encontrar Samuel pessoalmente. Camila ficou preocupada quando soube. Você tem certeza que quer ver ele? Samuel ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Deus me perdoou quando eu também não merecia. O encontro aconteceu numa cafeteria simples no centro da cidade. Quando o antigo sócio apareceu, Samuel quase não reconheceu aquele homem. Estava abatido, cansado, destruído pela vida. Durante muito tempo, Samuel imaginou sentir ódio naquele momento. Desejo de vingança. Revolta. Mas não sentiu nada disso. Apenas compaixão. O homem começou a chorar na frente dele. Eu acabei com sua vida e agora perdi tudo também. Samuel ouviu em silêncio. Então falou algo que jamais teria coragem de dizer anos antes. O fundo do poço pode destruir alguém ou transformar alguém. Tudo depende do que você decide fazer depois da queda. O homem abaixou a cabeça emocionado. E naquele instante, Samuel percebeu o quanto Deus tinha mudado seu coração. Porque o homem arrogante do passado jamais escolheria perdoar. Alguns anos depois, o pequeno mercado se transformou numa rede conhecida na região. Mas Samuel nunca deixou o orgulho dominar novamente sua vida. Continuava frequentando a mesma igreja simples. Continuava ajudando pessoas anonimamente. Continuava lembrando das noites frias dentro do carro. E talvez justamente por isso jamais se perdeu outra vez. Certa madrugada, depois de fechar o mercado, Samuel decidiu passar pela rua onde costumava estacionar o carro nos tempos mais difíceis. Parou alguns minutos olhando aquele lugar silencioso. As lembranças vieram fortes. O frio, o medo, as lágrimas escondidas na escuridão. E então algo inesperado aconteceu. Ele viu um homem dormindo dentro de um carro velho quase no mesmo ponto onde ele costumava ficar. Samuel ficou imóvel por alguns segundos. O coração apertou imediatamente. Sem pensar duas vezes, entrou numa padaria ainda aberta, comprou café e pão e caminhou até o carro lentamente. Quando bateu levemente no vidro, o homem assustado levantou a cabeça sem entender. Samuel apenas sorriu calmamente e entregou a sacola. Depois falou exatamente as mesmas palavras que mudaram sua vida anos antes. Deus ainda sabe exatamente onde você está. O homem começou a chorar imediatamente, sem conseguir entender por que aquelas palavras mexeram tanto com ele. Samuel voltou caminhando devagar até seu carro, olhando para o céu silencioso da madrugada. E naquele momento percebeu algo profundo. Deus nunca desperdiçou nenhuma lágrima dele, nem a dor, nem as perdas, nem as noites escuras. Porque às vezes, o maior milagre não é quando Deus muda nossa situação, é quando Ele muda nosso coração no meio dela. E agora eu te pergunto, se tudo desmoronasse hoje na sua vida, sua fé continuaria de pé? Comenta aqui embaixo a sua opinião e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes como essa.